Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma live nessa manhã e dentro desse nosso mover, chamados para gerar milagres, Deus tem nos direcionado. Bom dia, Rogério. Shalom, Lúcia. Amanda, bom dia. Amém. Glória a Deus. Carlos Furlan, bom dia a cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Lília Mota. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês. Bênção, podemos estar iniciando mais um dia na presença do Senhor, nessa expectativa de que o Senhor é o Deus bom, que nos ouve, que nos atende, que transforma a nossa vida, transforma o nosso choro em riso. Luciene, bom dia. Amém. Bom dia a cada um de vocês. Glória a Deus. Nós vamos orar. Bom dia, Roberta. Pai, nós te agradecemos por esse dia e declaramos que esse é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos na tua presença, dia de proclamarmos a bênção da vida para sempre. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito. Obrigado porque tu és o Deus que fazes. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor faz. Te adoramos pelo que tu és e declaramos que a nossa vida está nas tuas mãos. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, abençoamos a nossa nação, abençoamos a Avaré, abençoamos Israel e declaramos sobre Jerusalém: haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém, prosperem todos aqueles que te amam. Pai, te glorificamos pelo cuidado e teu amor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos, amém, Josiane, sejam bem-vindos, vocês que já chegaram, compartilhe com mais um, dois ou três essa live. E hoje nós vamos começar uma pequena série dentro desse mover de gerar milagres. O tema dessas ministrações, a partir de hoje até segunda-feira que vem: desista para ser feliz. Coisas que você precisa desistir na sua vida para que você possa viver a felicidade de Deus. Existem situações em nossas vidas que nós agarramos com alguns sentimentos, nós agarramos com alguns processos que eles se tornam para as nossas vidas um impedimento para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, elas possam realmente acontecer e possam ser evidenciadas. Então, eu começo aqui contando uma pequena historinha que uma vez eu ouvi. Uma criança estava brincando com um potezinho pequeno e ela tinha uma bolinha de gude nas mãos. E a bolinha caiu dentro do pote, ela colocou a mãozinha lá dentro do pote, pegou a bolinha. E quando ela foi tirar a mão fechada com a bolinha não passava pelo potinho. E ela começou a chorar, gritar. E o pai falava para a filha: abre a mão. E ela: não, mas eu quero minha bolinha, abre a mão. E com muito custo, quando ela abriu a mão, a bolinha caiu dentro do vidro. O pai virou o vidro e colocou a bolinha de volta nas mãos dela. E assim ela pôde tirar a bolinha lá de dentro do vidro, sem se machucar. Tudo o que ela precisava era abrir a mão. Então, o pai, ele continua da mesma forma, falando com cada um de nós.
Porque algumas coisas que você está segurando nas suas mãos estão impedindo de você alcançar o que Deus tem para a sua vida. Algumas situações que você está segurando porque você não consegue ver além, porque a sua visão ainda está limitada, não consegue ter uma visão ampla. E por conta disso, você está retendo algo que está lhe trazendo grandes perdas. E ao longo desses próximos dias, nós vamos falar sobre o que nós precisamos desistir na nossa vida. Porque existem coisas que ao desistir, nós ganhamos. Existem situações que ao desistirmos, nós ganhamos lá na frente. Então, algumas situações que a gente retém mais do que é justo, nos será por pura perda. Mas quando nós entendemos o que podemos abrir mão, o que nós podemos colocar fora de nós, porque o que Deus tem é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso. Então, ao longo desses dias, eu quero compartilhar com você sobre algumas coisas que você pode, que você deve desistir para ser feliz. E hoje, o primeiro que eu quero compartilhar é o medo. O medo, ele não é um sentimento. O medo, ele é um espírito. A Bíblia chama de o espírito do medo. Porque o medo, ele traz temor, o medo, ele traz destruição, o medo paralisa. E aonde há o medo, não há a confiança em Deus. Medo e fé não caminham juntos. Porque o medo produz tormento, a fé produz a paz. O medo produz a desconfiança, a fé, ela produz a segurança. Então, veja que o medo e a fé não caminham juntos. Aonde o medo está, não pode haver fé. O medo prepara você para as perdas. A fé lhe prepara para as promessas. Então, veja, o medo, ele é um espírito, ele é produzido no reino do espírito, mas ele toma a sua alma, da mesma forma que a fé, ela é espiritual e ela precisa envolver a sua alma, os seus sentimentos. A Bíblia nos diz, através de João, em 1 João, que no amor nós somos aperfeiçoados, porque antes o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, ou seja, a confiança do amor de Deus, de que Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, de que ele realmente não tem o porquê eu duvidar da sua promessa, da sua palavra, que eu posso ficar firmado nele, através de tudo que eu já vi, que eu já andei com ele. Esse amor, ele é uma âncora na minha vida que lança fora todo o medo. Então, nós temos vários exemplos bíblicos e um dos exemplos clássicos bíblicos do que o medo fez na vida de uma geração é a geração que estava para entrar na Terra Prometida. Quando nós olhamos a história daquele povo que saiu do Egito com mão poderosa, onde Deus os tirou de uma forma sobrenatural, atravessou com eles pelo Mar Vermelho, deu para eles a comida no deserto, abriu fontes que não existiam, supriu mais de 3 milhões de pessoas no deserto com um pão que eles não conheciam. Tinha uma nuvem cobrindo eles de dia e uma coluna de fogo de noite, ou seja, a presença do Senhor real. Deus deu a eles estatutos, Deus deu a eles a revelação, Deus deu a eles a direção, a palavra. Porém, agora eles chegam na terra da promessa. E ao chegar na terra da promessa, eles são enviados em número de 12 líderes para espiar a terra e trazer o relatório da terra. Veja, Deus mostra para eles que aquilo que ele havia prometido é real. Deus mostra para eles que aquilo que havia prometido é real. Deus diz, vai e traga o relatório e veja se a terra não tem rios, se a terra não tem montanhas, não tem ribeiros, se a terra não tem frutos, se a terra não tem abundância, se verdadeiramente a terra não é a terra que emana leite e mel.
Então, quando Deus enviou aqueles espias, Deus enviou os espias para confirmar a palavra. Mas quando eles voltam, eles não voltam trazendo a confirmação da palavra, porque ao invés de irem para confirmar que o Deus que fez a promessa é fiel, eles tiraram os olhos das promessas e colocaram os olhos nos problemas. Então, quando eles voltam trazendo um relatório. Que relatório? A terra tem gigantes, os seus gigantes comem os seus moradores, a terra é terrível, e aquele relatório entra no coração deles e destrói a fé no coração deles, colocando agora uma expectativa ruim. O interessante é que eles trouxeram da terra um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar, ou seja, tudo que Deus havia prometido, tudo que Deus havia falado, estava ali. Porém, eles colocaram os olhos deles nos problemas, esquecendo que o Deus que enviou eles àquela terra já tinha lhes dado vitória de coisas muito maiores. Já tinha dado vitória para eles sobre o mar, sobre as intempéries do deserto, sobre inimigos muito mais poderosos. Deus havia já dado todas as vitórias. O que Deus estava falando para eles agora é: visualize e tragam a confirmação de que aquilo que eu falei, eu vou fazer. Então, era uma confirmação de fé. Porém, a alma deles desviou o olhar deles para o outro lugar. E o que é o medo? É desviar o seu olhar para o local aonde você não tem promessa. Quando você tira os seus olhos daquilo que Deus não prometeu, você começa a nutrir dentro de si uma desistência. Então, a palavra rema dessa manhã já. O medo é a mais pura e simples desobediência levada ao extremo, pois lhe impede de aceitar as promessas de Deus. O medo é a mais pura e simples desobediência levada ao extremo, pois lhe impede de aceitar as promessas de Deus. Guarde isso, porque entre a promessa e você pode estar ali o medo dizendo: não vai acontecer, não é possível. Alguém está dizendo para você: olha, os relatórios dizem que não. Mas aquele que fez a promessa, ele nunca se baseou nas coisas visíveis. Sempre ele se baseou nele mesmo. Hebreus 6 diz que Deus, quando faz a promessa, não tendo por quem jurar, ele jura por ele mesmo e pela sua palavra. Então ele empenha a si e a sua própria palavra, 2 coisas que não podem mudar. Deus não muda e a sua palavra não mudará. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a fé, ela precisa ser fortalecida para que nós possamos vencer o medo. Porque o medo é a mais pura e simples desobediência levada ao extremo, pois lhe impede de aceitar as promessas de Deus. Lhe impede de aceitar. Então veja que coisa terrível. Aquele povo passa por todo um processo, vence tudo, e na hora de tomar posse da promessa, eles permitiram que o medo colocasse em dúvida a promessa que Deus fez para eles. E começaram a falar mal da promessa. Começaram a preparar uma geração para perder. E o que é interessante é que aquele espírito do medo entra em toda uma geração, só não entra em Caleb e Josué. Aquele espírito do medo entra no coração. Você já percebeu que o discurso do medo, ele é igual a uma pandemia? Ele rapidamente, ele entra, ele vai entrando nos corações. O discurso do medo prepara o homem para a derrota. O discurso do medo, ele prepara o ser humano para o pior. E se você parar para pensar nessa manhã, muitas coisas que você ainda não viveu estão relacionados exatamente a não abrir mão do medo na sua vida. O medo que lhe segura, o medo que lhe retém, o medo que lhe coloca paralisado,
quantos sonhos poderiam já ter sido realizados na sua vida? Quantas conquistas você já poderia estar vivendo hoje? Quantos voos você já poderia ter dado? Mas você, ao tomar o medo na sua vida, ao deixar o medo tomar o seu coração, você anula a promessa, você anula aquilo que Deus tem para a sua vida e você não impede que o Espírito da fé lhe transforme para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, hoje, eu quero trazer, à luz da palavra de Deus, rapidamente, um antídoto que o próprio Davi usou na vida dele, para vencer o medo. Por quê? Porque o medo é um inimigo que qualquer um enfrenta. Ele não é uma prerrogativa sua, ele não é uma prerrogativa dos fracos. Não, o medo é uma prerrogativa do ser humano. O medo é uma prerrogativa daqueles que têm promessas, porque é uma guerra, é uma luta. E a única forma de nós vencermos é aplicar o antídoto. E no Salmo 27, existe um antídoto tremendo que Davi usa para vencer todo esse espírito de medo. Para você ter uma ideia, o quanto o medo, ele é algo que Deus, o tempo todo, ele combate, que há 300 citações bíblicas do Senhor dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, não temas. Sabe qual foi a primeira palavra que Deus disse para Josué? Não tenha medo. Por que Deus está dizendo não tenha medo? Porque Ele está falando para você nessa manhã. Porque Ele está falando com cada um de nós. Porque é importante, porque o medo, ele se levanta contra a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver os milagres. Sem fé é impossível romper o natural e viver o sobrenatural. E quando Davi, ele enfrentou todos os seus medos, porque não é porque Davi derrubou o gigante, porque ele enfrentou tantas batalhas, que Davi não enfrentou os seus medos. Olha o que ele diz aqui no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Então ele está ministrando para ele mesmo. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Quando os maus investiram contra mim para cometerem as minhas carnes, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo, pois no dia da adversidade, ele vai me esconder no seu pavilhão. Olha Davi falando, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu, que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que conspiram violência. Creio, olha que tremendo, creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Vamos falar isso juntos? Eu creio. Não é na terra dos mortos, na terra dos vivos, que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então veja,
Davi, aqui nesse salmo, ele está usando um antídoto para a sua própria alma. Davi usou isso várias vezes. Várias vezes ele ministrou para ele mesmo. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Para quem que ele está ministrando? Para ele mesmo. Eu imagino Davi olhando no espelho dizendo: ei, espera no Senhor, minha alma. Espera nele. Quando foi que Deus falhou contigo? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Quando foi que a palavra de Deus deixou de se cumprir na tua vida, minha alma? Porque o medo, ele vem para tomar cada célula do seu corpo. Ele vem para lhe dizer que não vai funcionar. Ele vem para lhe preparar o ânimo para as derrotas. Ele vem para lhe fazer desistir. Ele vem para lhe paralisar. Por quê? Porque ele vem para lhe mostrar realmente que você não é aquilo que você pensa. Porém, uma das coisas que o medo faz na vida das pessoas, que é o pior, não é mostrar a sua fragilidade, é mostrar a incapacidade de Deus na sua vida. E aí é onde Davi entra com o antídoto. Porque vencer o medo não tem nada a ver com a minha capacidade, mas com a confiança que eu tenho no Deus que fez a promessa. Eu vou repetir. Vencer o medo não tem nada a ver com a minha capacidade pessoal de superar os obstáculos. Por quê? Porque a maioria das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia são maiores do que nós, mas não são maiores do que o Deus que fez a promessa para a sua vida. Não são maiores. Sabe, queridos, a gente precisa entender. Você já percebeu que quando as crianças, elas brincam de esconde-esconde, as criancinhas pequenas, o que elas mais querem é ser encontradas? Elas dão dicas pra gente. Eu brinco com meu filho, aqui a gente vai brincando, e eles se escondem de um jeito que eles querem ser encontrados. Porque no fundo, eles se sentem seguros quando são encontrados. Eles se escondem para ser encontrados. Nós temos esse desejo dentro de nós, de sermos encontrados pelo Senhor. Como eu posso vencer o medo à luz desse antídoto que Davi, ele coloca no Salmo 27? Primeiro, confessando. Olha o poder da confissão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou temer medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então veja, quando Davi, ele abre a boca, ele diz: há um medo, mas eu tenho um Deus. Ele abre a boca, ele confessa, ele diz: sim, eu preciso entender que o Senhor é a minha luz. E se ele é a minha luz, ele não tem luz, ele é a luz. A palavra do Senhor nos diz, em Isaías 45, que o Senhor habita nas densas trevas. Por quê? Porque Deus não precisa da luz, ele é a luz. Ele é a luz. Você já percebeu que no tabernáculo nós temos 3 compartimentos, e o último compartimento, aonde está a presença do Senhor, é o lugar escuro. Não tem luz de candelabro, não tem nada. É escuro, e até para o sacerdote entrar, ele tem que encher aquele lugar de fumaça, onde nada e ninguém enxerga. Por quê? Porque Deus não precisa da sua luz, Deus não precisa da luz do mundo, Deus não precisa da luz de ninguém. Ele é a minha luz, Ele é a minha luz. A minha mais densas trevas é nada diante do meu Deus. Então Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Sim, Ele é a minha salvação completa. De quem eu vou temer? Podem apagar todas as luzes ao meu redor, mas Ele é a minha luz. Olha o poder da confissão. Nós precisamos nos levantar diante dos temores, diante de todas as situações, quando tudo diz que não, quando tudo está falando. Ei, esses dias até eu conversando com os irmãos, eu disse: queridos,
Não dá para eu interceder ouvindo o relatório do hospital. Não dá para eu interceder ouvindo o relatório dos médicos. Não dá. Sabe por quê? Porque se for para depender do relatório deles, eu não preciso interceder. Eu preciso interceder ouvindo o relatório dos céus. Eu preciso interceder ouvindo o meu Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Porque nesse momento, quando a escuridão chega, você precisa lembrar que o seu Deus não é aquele santinho de barro que precisa de uma vela acesa, que o seu Deus não é aquela imagem que você passou a vida inteira acendendo vela, porque se você não acendia não tinha luz. O seu Deus não é aquela imagem que não fala, que não anda, que não vê, que se você não acender uma vela, um candeeiro, uma lamparina, ele fica na escuridão. Davi está dizendo, o meu Deus é a luz do mundo, o meu Deus é a luz que vindo ilumina todo mundo, ele é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu vou temer? Nas minhas trevas mais difíceis, ele é a luz no meu caminho. O Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso confessar, você precisa abrir a sua boca. Davi disse, eu tenho temores sim, eu tenho gigantes para enfrentar sim, eu sou menor do que eles, mas nenhum deles é maior do que o meu Deus. Por isso que quando ele foi enfrentar Golias, ele diz, tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, Yahvé de Sabaote, o Deus a quem tu ofendeste, a quem tu se levantaste contra. Então Davi sempre usou o poder da confissão. Veja, ele sai para a luta confessando quem é o Deus dele. Ele sai para a guerra confessando quem é o Deus dele. Você nessa manhã pode sair de casa confessando para os seus problemas, para os seus medos, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Confesse para os seus medos, quem é o seu Deus? O Senhor é a minha luz. Olha o antídoto, olha a vacina, ele é a minha luz. Segundo que esse salmista, que o salmo, esse antídoto de Davi no Salmo 27 nos mostra, é o poder da fé. E ele diz, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles é que vão cair. Então quando Davi identifica e confessa diante de Deus, ele começa a confrontar o próprio medo. Ele começa a confrontar, por quê? Porque agora ele está dizendo, o problema não é mais comigo, porque agora quando eles vierem contra mim, eles é que serão destruídos, porque o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eu confessei sim, um exército se levantou contra mim, ele é mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o meu Deus, porque ele é a minha luz e a minha salvação. Quem eu vou temer? Porque eu vou continuar temendo, eu vou continuar me rebelando contra a palavra do Senhor? Não. Agora ele diz, sim, eles é quem cairão. Você pode desistir do medo para ser feliz. Por quê? Porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Sabe, queridos, a gente só vence o gigante do medo quando nós confrontamos com fé nas promessas de Deus. Quais são as promessas que você tem? Quais são as promessas? Davi, ele lista aqui no Salmo 27 várias promessas ele lista, e ele diz, quando eles investiram contra mim, para virem contra a minha vida, eles é que vão cair. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante, eu conservarei a minha confiança no Senhor, porque eu tenho promessas de Deus. Chegou aqui ao povo que tem promessas de Deus. Você lembra de uma promessa de Deus para sair nessa manhã de casa?
falando dela, você lembra de uma promessa do Senhor para você sair gritando essa promessa dentro do seu carro, quando o medo está tentando lhe tomar, quando o medo está tentando lhe assolar, quando na sua mente o inimigo está dizendo que você vai perder, que você não vai conseguir, quando você, diante dos seus desafios, percebeu que você não tem como vencê-los. Você tem promessas de um Deus que é a sua luz e a sua salvação, para lhe trazer um antídoto dentro do seu coração, que a sua alma sossegue a ponto de ela dizer: espera no Senhor, e ainda o louvarei. A Deus, o meu refúgio e o meu Senhor. Sabe, queridos, sem fé nas promessas de Deus é impossível vencer os medos dessa vida. Eu posso crer que há um Deus que está cuidando de cada detalhe na minha vida e tomar isso de uma forma tão poderosa que ancore minha alma, Então veja, Davi confessa, ele confessa, tenho medo querendo me assolar, mas tem um Deus que é minha luz. E agora ele toma o poder da fé e ele lembra das promessas. Ele lembra, sim, quando os inimigos se levantarem, porque vão se levantar, mas é eles que vão tropeçar e cair. São eles que vão tropeçar. Por quê? Porque há algo muito maior na sua vida, que não pode mudar: a palavra do Senhor e Ele mesmo. São duas coisas que Ele não pode mudar. E terceiro, esse antídoto do Salmo 27 que ele usa, o poder de uma súplica. Ouve a minha voz quando clamo, Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim o teu rosto. Sabe, com certeza, Senhor, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu viverei, olha que coisa tremenda, eu viverei a bondade do Senhor. Hoje, quando você suplicar, quando você clamar, quando você falar com Ele, você vai declarar: sim, ei Alain, ei Rosinha, ei Solange, você vai viver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Porque o medo lhe prepara para a perda, o medo lhe prepara para morrer, mas a fé lhe prepara para viver aquilo que Deus prometeu. Então veja, depois que eu proclamei, depois que eu declarei, que eu confessei, que eu tomei por fé, agora eu preciso suplicar, mas suplicar baseado numa certeza. E sabe qual é a certeza? Você precisa sair de casa hoje declarando: eu viverei no dia de hoje a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou viver no dia de hoje. Eu vou viver no dia de hoje na terra dos vivos, não é na terra dos mortos. Davi diz: quem pode te louvar na sepultura? Quem pode te louvar no túmulo? Então, eu não estou me preparando para perdas, eu estou me preparando para conquistar aquilo que Deus disse. Não estou me preparando para alcançar os meus desejos, mas eu não abro mão de nenhuma das promessas que Deus tem para a minha vida. Olha que interessante. Eu não estou me preparando para buscar os meus desejos, mas eu não abro mão de nenhuma das promessas que o Senhor fez para a minha vida, porque Ele não pode mudar, a palavra dEle não pode mudar. Então eu tomo essa palavra e levanto a minha voz em súplica e declaro: eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quais são os desafios que você tem diante de você, em que muitas vezes o medo está dizendo que acabou, que não tem o que fazer? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais são as situações que têm teimado contra você para lhe dizer que você não tem mais para ir para o outro lado? Eu quero nesta manhã dizer para você: tome o antídoto que Davi tomou no Salmo 27, levante a sua voz e declare a palavra do Senhor. Por quê? Porque Davi sabia que o Senhor é o meu socorro presente na hora da angústia. O salmista no Salmo 46 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. Ele não é futuro, ele é agora, é nesse momento, é nesse instante. Sabe como eu venço o medo? Na certeza de que Deus está comigo, não que Ele vai estar, Ele está. Ele está. Ontem falei para vocês que Deus
antes de nos enviar para algum lugar, Jesus diz: eu estou com vocês. Ele não nos envia, ele vai junto. E a certeza de que ele está conosco é que se passarmos pelas águas, elas não nos submergerão. Se passarmos pela chama, a chama não vai nos alcançar. Porque ele diz em Isaías 41, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Sabe por quê Sadraque, Mesaque e Abednego venceram o poder das chamas? Porque ele estava com ele. Sabe por que Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho? Porque ele estava com eles. Sabe por que você vai vencer os seus desafios do dia de hoje? Porque ele está contigo. Levante a sua voz. Levante a sua voz para vencer o medo. Porque se eu não desisto do medo, eu não consigo ser feliz. Porque a verdadeira felicidade está nas promessas de Deus para a minha vida. E por último, Davi, ele nos mostra no Salmo 26 o poder da ação. O poder da ação. Eu supliquei, eu falei, eu clamei e agora eu vou agir em fé. Espere no Senhor. Olha o versículo 14. Espera no Senhor. Seja forte, tenha coragem. Espera no Senhor. Então veja, após a confissão, a fé e a súplica, vem a ação. São 4 aspectos nesse salmo que trazem uma blindagem e um antídoto para as nossas vidas. Primeiro, a confissão. Segundo, a fé. Terceiro, a súplica. E por último, agora a ação. Então você precisa entender que Davi, aqui ele está dizendo, vamos seguir com força, coragem, espera no Senhor. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor está dizendo, seja forte e corajoso, não te espantes. Quando Deus está falando com Josué, Deus está dizendo, Josué, não fique com medo, tão somente seja forte e corajoso para fazer. A força não é para a gente ficar parado, a força é para fazer. Tão somente seja forte e corajoso para sair. Então somente seja forte e corajoso para ir. O que você precisa empreender hoje? O que você precisa romper hoje? Que o medo ele está lhe dizendo para ficar em casa, para paralisar. O que você precisa hoje para fechar aquele negócio? O que você precisa hoje para apresentar aquele projeto? O que você precisa? E eu venho nesta manhã lhe dizer, agora que você já passou pela confissão, pela fé, pela súplica, vá, porque o Senhor é a sua luz e a sua salvação. De quem você vai ter medo? O Deus que fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Desista do medo para ser feliz. Tem uma felicidade lhe esperando. Tem uma alegria que o Senhor já preparou para aqueles que confiam nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E Ele é galardoador de tudo, de todo aquele que espera nele, daquele que se aproxima nele. Lembre-se, o medo é a mais pura e simples desobediência, levada ao extremo, pois lhe impede de aceitar as promessas de Deus. Não impeça mais, não deixe nada mais impedir você de aceitar as promessas de Deus. Não permita mais. Que hoje seja um dia de vencer esse espírito do medo, vencer esse espírito maligno que se levanta contra nossas vidas. Quando Davi trouxe Mefibosete na sua presença, ele disse, não tenha medo, Mefibosete. Davi sabia que Mefibosete estava com medo. O medo fez ele fugir a vida inteira. O medo de ser morto. O medo fez com que a ama dele corresse com ele para Lodebar, quebrasse suas pernas. Há muita gente de pernas quebradas pelo medo. Há muita gente paralisada pelo medo. Mefibosete era um homem paralisado pelo medo. Aos 5 anos de idade, as suas pernas foram quebradas. Porque a mulher que estava tentando tirar ele, salvar ele, quebrou as pernas dele. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quantos anos faz que o medo está te carregando e quebrando suas pernas e te escondendo? Tentando te salvar, te condenou a uma paralisia, a uma perda, a um lugar sem pasto, sem vida, sem nada. O medo tem condenado pessoas.
Há quanto tempo você vive debaixo de uma depressão, de uma opressão, de uma angústia, aonde tudo lá fora parece que é ameaçador, e aquilo que parece que era a tua proteção está lhe quebrando cada dia mais, está lhe destruindo, até que um dia o Senhor disse, através de Davi, manda chamar Mefibosete. Hoje, nessa manhã, o Senhor está te tirando desse lugar que nunca te protegeu, porque o medo não protege ninguém. Desse lugar que nunca te protegeu, mas te aleijou, te paralisou, te colocou numa situação aonde parecia que você estava sendo protegido, mas você estava sendo quebrado, destruído. Sabe o que é Lodebar? É lugar sem pasto, sem esperança, no lugar dos vendidos. É isso que o medo faz com as pessoas. Quando Mefibosete chega diante de Davi, ele diz, não tenha medo, não tenha medo. E por que fala isso? Porque vencer o medo é fundamental para alcançar as promessas. E essa manhã, eu quero dizer para você, desista do medo, desista de fugir carregado pelo medo, desista, comece a confessar algo novo. Tome esse Salmo hoje, 27, e comece a falar ele em voz alta. Comece a confessar, o Senhor é a minha luz. Chega de viver na escuridão, chega de viver nas trevas, chega de viver debaixo dessas cobertas, chega de viver trancado, chega de viver nessa vida trancada, nessa vida ensimesmada, porque tem me aleijado há anos. Chega. Eu nasci para viver uma promessa. E nada e ninguém mais vai impedir que eu viva essa promessa. Diga isso para você mesmo hoje, em nome de Jesus. E que nessa semana, nessa série Desista para Ser Feliz, a cada dia, seja quebrado um elo da corrente que lhe prendia, porque o Senhor tem algo poderoso para a sua vida. Quantos foram abençoados nessa manhã? Diga amém. Convide os seus amigos, os seus irmãos, para esse tempo, porque será sobrenatural o que Deus vai fazer nesses dias. Hoje à noite nós vamos, dentro desse tema, falar também, às 19h30, desista para ser feliz. Há muitas coisas que nós agarramos, ou fomos agarradas por ela, e que precisa ser quebrado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Dê o seu grito hoje dentro do seu carro, dê o seu grito hoje ao entrar na sua loja, no seu trabalho, na sua escola, onde você está, dê o seu grito hoje no seu café da manhã. A quem temerei? Por que ficar escondido por aquilo que tem me quebrado as pernas? Essa ama chamada medo, eu rompo dela e hoje eu sento na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquele que tem promessas, que nunca falhou e não vai falhar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Pai, obrigado. E eu quero hoje proclamar libertação. Correntes do medo sendo quebradas. Porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é a luz do teu povo. A quem temeremos? O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos leva. Sim, nos leva além. E eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. E eu proclamo essa cura. Eu proclamo esse antídoto na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Quantos estão abençoados? Amém. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E hoje Ele tem um antídoto para você. Um antídoto para vencer o que lhe paralisou. Chega de viver em Lodebar, no lugar sem pasto, sem esperança, no lugar sem alegria. Chega de viver escondido. Chega de viver sendo carregado por essa ama chamada medo. Essa ama que usa desculpas todos os dias e aleja você cada dia um pouco mais. Cada dia lhe paralisa mais, lhe faz dependente dos outros, dependente de tudo, dependente de todas as coisas, vivendo uma vida miserável, quando a promessa que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. E eu quero aqui profetizar, Deus vai lhe levantar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe fazer romper limites, você viverá o melhor de Deus na terra dos viventes.
Hoje você vai gritar muito alto para você: eu viverei as promessas do Senhor na terra dos vivos. Porque essa ama maligna chamada medo lhe preparou apenas para morrer, lhe preparou apenas para viver alívio quando morresse. Eu quebro esse engano, eu quebro essa mentira. Você viverá o melhor de Deus na terra dos vivos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você viverá. Diga isso muito claro para você: Alain, eu viverei. Você viverá, Alain. Você viverá. Sim, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu abro mão dessa bondade, dessa ama chamada medo, temor. Eu abro mão, porque eu desisto dela para ser feliz nas mãos do meu Deus. Amém? Já chegaram aqui os vencedores? Deus lhe abençoe. Estou aqui enrolando sem querer parar, mas é que está uma delícia estar junto com vocês. Beijo no coração de vocês. Bom dia.